Olá pessoal, tudo bem com vocês? Questão aqui do Sebrasp CESP, primeiro tenente, PM Maranhão, cirurgião dentista 2018. Então vamos lá. A figura 1, precedente, ilustra um bloco de massa M, que parte do repouso e desliza sobre um plano inclinado de 30 graus. Então o plano inclinado tem 30 graus aqui, ele tem atrito, né? E desliza durante aí 5 segundos, até atingir sua base. A figura 2 mostra o gráfico do módulo da velocidade, no caso em função do tempo aqui, ó. Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue um item considerando que o seno de 30, ó, a informação que ele deu para nós aqui, que o seno de 30 é igual a 0,5. A assertiva diz o seguinte: a altura em que o bloco se encontrava no início, bem aqui, né? No início do movimento, ele quer saber essa altura aqui, no início do movimento, era superior a 2 metros. E aí, pessoal, será que é superior a 2 metros? Então, essa altura aqui que ele quer encontrar. E a gente percebe que a gente está diante aqui de um plano inclinado aqui, com um ângulo de 30 graus. Ele nos deu o seno, né? Então, a gente tem em mente que a gente vai ter que utilizar uma relação trigonométrica, do seno ainda, não é mesmo? Então, a relação trigonométrica que nós vamos utilizar aqui é do seno, no caso aqui de 30 graus, seno de 30 graus é igual o cateto, que está oposto, dividido pela hipotenusa. Essa é a relaçãozinha que a gente tem que ter em mente. Por quê? Porque ele quer saber essa altura H. Se ele quer saber essa altura H, a gente precisa usar a relação a qual tem esse ângulo com essa altura e com a hipotenusa. Se a gente fosse fazer a relação com, por exemplo, o cateto adjacente, que é esse cateto aqui de baixo, a relação que a gente teria que fazer se fosse com H e cateto adjacente seria a tangente. Nesse caso, ele deu para nós aqui um dado aqui do seno, certo? E outra coisa, a gente também consegue descobrir essa distância percorrida desse bloco, que no caso aqui para nós aqui vai ser a hipotenusa, que é a variação aqui do deslocamento. E como a gente consegue descobrir? No outro dado que ele deu para nós. Ele deu aqui, ó, o gráfico da figura 2 aqui, que é a velocidade, né? Velocidade aqui em função do tempo, certo? Então, a gente sabe em movimento uniforme que a gente tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a área que esse gráfico, que essa reta forma abaixo da reta, a área formada nos dá o ΔS, que é a variação do deslocamento. Então, pessoal, é entender que toda vez que aparecer esse gráfico aqui, da velocidade em função do tempo, a área abaixo aqui nos dá o deslocamento. A área formada aqui é a área do triângulo. E como a gente calcula a área do triângulo? A área do triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2, justamente, isso mesmo. Até ouvi aqui você falando. 5, né? Que é a base que vai de 0 até 5. Então, a base aqui do nosso triângulo é 5 vezes a altura desse triângulo. Qual que é a altura dele? De 0 até 1 dá 1. A altura dele é de 1, dividido por 2. Que é na relação aqui do triângulo, que é geometria, tá? 5 vezes 1 dá 5 sobre 2. Quanto que é 5 sobre 2? É 5 dividido por 2, que dá 2,5. 2,5 o quê? Metros. Outra coisa, atentar à unidade medida. Velocidade tem que estar em metro por segundo e tempo tem que estar em segundo. Se não tiver, você vai ter que converter. Se tivesse em horas, aqui você tinha que converter para segundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós sabemos que a distância, essa distância aqui, ó, da hipotenusa que o bloco percorreu foi de 2,5 metros. E esse 2,5 metros equivale a quem? A nossa hipotenusa. Então, 2,5 metros equivale à nossa hipotenusa. Então, vamos fazer aqui seno de 30 graus. Quem que é o seno de 30 graus? Para a gente descobrir agora quem que é a altura. Quem que é o seno de 30 graus? Ele deu para nós aqui, 0,5. Então, substituindo aqui, eu tenho 0,5. É igual ao cateto oposto, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Maravilha? Quem que é o cateto oposto aqui? Quem está oposto ao ângulo? Quem está oposto ao ângulo é o H, é o que a gente quer encontrar, o H, certo? Dividido pela hipotenusa. Qual que é o valor da hipotenusa que a gente encontrou?
2,5, que é a distância que esse bloco percorreu. 2,5. Maravilha. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Pessoal, relação básica, né? Se o 2,5 está dividindo, a gente passa para o outro lado, que jeito? Que jeito que a gente passa para o outro lado, pessoal? Me fala. Está dividindo, passa para o outro lado. Está dividindo, passa para o outro lado, o quê? Multiplicando. Então vai ficar o seguinte. 0,5 vezes 2,5 é igual quem? O H, que é a altura, nosso cateto oposto. Então, 0,5 vezes 2,5, quanto que dá, pessoal? Quanto que dá o H aqui? O H dá quanto? Fala para mim, fala alto. O H dá 1,25. Toda vez que a gente estiver multiplicando por 0,5, na verdade a gente está dividindo por 2. Porque 0,5 é a metade. É como se fosse assim, ó, 1 sobre 2. É a metade de 1, né? Então, 0,5 é a mesma coisa se estiver dividindo por 2, que vai dar 1,25. Mas não vamos quebrar a cabeça, não. É só fazer a multiplicação. Dá quanto? Não esqueça a unidade, 1,25 metros. Então, aqui, vamos lá para a assertiva. A altura em que o bloco se encontrava no início do movimento era superior. Cuidado, como é cuidado mesmo com essa palavra aqui, ó. Superior. É superior, pessoal? O valor aqui é inferior. Então, a resposta está errada. Então, nós finalizamos aqui essa questãozinha aqui. Vamos para a próxima. Questão de número 2. Sebrasp, CESP, soldado, cabo militar de Alagoas, combatente 2017. Durante uma tempestade, houve um raio com fluxo de cargas elétricas entre o solo e uma nuvem igual a 16.000 coulombs por segundo. A descarga elétrica durou 10 a menos 8 segundos. Considerando essas informações, os aspectos relacionados a esse fenômeno e a lei de Coulomb, julgue o item subsecutivo. Situação hipotética. Durante a tempestade, uma pessoa observou o relâmpago e somente após 15 segundos ela escutou o barulho do trovão. Sabe aquela situação a qual você observa o relâmpago e depois põe a mão no ouvido? É porque logo vem o trovão. Mas, na verdade, ambos os fenômenos, né, acontecem simultaneamente, devido, né, a descarga elétrica ocasiona ali um vácuo, uma diferença de pressão, a qual desloca uma onda sonora. Sabendo que essa onda sonora, a onda mecânica, ela tem uma velocidade bem menor do que a velocidade da luz. Então, a luz chega primeiro aos nossos olhos, ok? Vamos para a assertiva. Nessa situação, sabendo que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ela percorre 340 metros. É correto afirmar que a pessoa se encontra a mais de 5.000 metros do local onde ocorreu a descarga elétrica? E aí, certo ou errado? Então vamos lá, pessoal. Essa é uma questão a qual a gente consegue, através de interpretação, resolver ela de forma bem rápida, sem gastar muito tempo, que é o que a gente precisa, né? Ganhar tempo nesse tipo de prova. Olha só, pessoal, se demorou 15 segundos para essa onda sonora chegar ao ouvido da pessoa, né? E a gente sabe que a cada segundo ela percorre 340 metros, basta a gente pegar 340 metros e multiplicar por 15. Somente isso, porque ó, passou um segundo, 340 metros, passou 2 segundos, 580 metros, e assim por diante. Então, multiplicação, 340 vezes 15. Mas se caso você quiser utilizar a fórmula, vamos lá. Vamos fazer pela fórmula também. Então, a velocidade aqui, né, é igual a distância dividido pelo tempo. Distância dividido pela variação de tempo. Maravilha. Então, nós temos que a velocidade aqui que ele deu para nós aqui, né, a velocidade é de 340 metros. Substituindo aqui já, tá, pessoal? É igual a d, que é a distância que a gente quer encontrar, dividido por ΔT. ΔT é o tempo, né, que percorreu aí, a variação desse tempo, que é de 15 segundos. Então, nós temos aqui que a distância, a gente vai isolar o d, que é o que a gente quer encontrar. A distância é igual. Distância é igual. O 15 está dividindo o d, então ele passa para lá, que jeito? Multiplicando. Então, é 340. Então, é 340 que multiplica 15. Isso dá quanto? Fazendo a multiplicação, isso dá... Outra coisa, pessoal, sempre falo, observar a unidade de medida. Está em metros por segundo, aqui está em metros, talvez poderia ter colocado 5 km, né? 5 quilômetros, que dá 5.000 metros, a gente tem que converter. Então, a assertiva está falando que é mais, que encontra mais. Presta atenção no mais também, tá?
Se você deixa passar batido aqui lendo rápido e esquece decimais. É mais de 5.000 metros? É sim. Então a resposta está correta. Se você quiser mais aprofundar sobre esses assuntos de física, de matemática, de português, para algum tipo de preparatório, eu indico para você clicar no link abaixo aí, que tem um curso preparatório, um curso muito bom, muito interessante, a qual você vai aprofundar mais nesses temas, ok? Forte abraço.